Faça sexo para não pecar. Você achou estranho esse conselho? Não deveria, pois é um conselho do apóstolo Paulo. Está na Bíblia. Você tem uma Bíblia aí? Abra ela em 1 Coríntios capítulo 7 e vamos ver o que Paulo fala a respeito deste assunto. Até o final desse vídeo eu vou mostrar para você que é um conselho bíblico, algo dado por Deus, que você faça sexo sim, que você viva a sua vida sexual. Muitas pessoas pensam que o cristianismo é antissexo, que condena o sexo. Verdade, muitas pessoas dentro do cristianismo condenam a prática sexual, mas a Bíblia não, o cristianismo em si não. Ao contrário, Deus deu o sexo como meio de reprodução e o próprio Deus colocou prazer nisso. Logo, nós podemos sim fazer e ter o nosso prazer, está garantido para nós, mas da forma correta, dentro do casamento. Em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo vai responder algumas questões a respeito de casamento e sobre a prática sexual. Eu vou ler na NVI, que é a nova versão internacional, porque é uma leitura mais fácil, mas qualquer outra Bíblia que você pegar, você vai entender perfeitamente o significado. Claro, leia com bastante atenção. Então, no versículo 1, Paulo fala assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Esse primeiro versículo, muita gente tem uma certa dificuldade em entender, porque algumas versões estão de formas diferentes. Por exemplo, na nova tradução da língua de hoje, está dizendo assim: agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Ou seja, dependendo da tradução, parece que Paulo está afirmando que não é bom que o homem toque mulher, ou ele está dizendo, olha, vocês falaram isso. Então, algumas pessoas não entendem muitas vezes quando leem uma primeira vez. Paulo, no geral, ele era sim favorável ao casamento. Não tem como Paulo não ser favorável ao casamento, porque se ele dissesse para que todos não tocassem mulher, seria o fim da raça humana ou, no mínimo, do cristianismo. Então, Paulo, ele é favorável sim ao casamento. Porém, Paulo diz, ele vai falar mais para frente, no versículo de número 7, que eu gostaria que todos os homens fossem como eu. Como assim como ele? Paulo não era casado, e aqui ele está falando a respeito do casamento. Mas não só do casamento. Ele está falando a respeito do seu autocontrole. Ele vai falar aqui sobre a prática sexual. Então, Paulo tinha um autocontrole. Mas ele diz também assim, no mesmo versículo, depois que ele fala isso: mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Ou seja, Paulo entende que isso não é para todas as pessoas. Ele consegue viver assim, mas outras pessoas não conseguem viver assim. Também, muitas pessoas entendem, o contexto também nos dá a entender, e muitos comentários bíblicos vão falar sobre isso, que naquele período muitas pessoas defendiam que o celibato era uma forma de chegar até Deus, e que o homem só seria santo se ele não tocasse em mulher. Toda a abstinência era defendida. Paulo vem trazer, então, esse equilíbrio, porque os extremos, de um lado ou de outro, estão sempre errados. Então, Paulo vem trazer esse equilíbrio. É bom se você conseguir, mas se você não conseguir, é melhor então que você se case. Por isso, no versículo de número 2, ele vai dizer assim: mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, e a cidade de Corinto era uma cidade que havia muita prostituição. Prostituição cultural e prostituição financeira. Muitas pessoas passavam por ali e era uma prática comum. Paulo está falando com aquelas pessoas que vivem esse contexto onde há muita libertinagem, existe muita prostituição. E ele vai dizer, então, por causa da imoralidade, da prostituição, dessa libertinagem, é bom que cada um tenha a sua esposa, que cada mulher tenha o seu marido. Para quê? Para que eles não se envolvam com as formas ilícitas de relações sexuais. Existe a forma lícita, que é o casamento, e todas as outras formas são ilícitas. Casamento é a única forma lícita de você ter relações sexuais. Então, por causa da prostituição, por causa da imoralidade, é bom que cada homem tenha a sua esposa e cada esposa tenha o seu marido. Apenas uma pessoa. Versículo 3, ele vai dizer assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. Veja, Paulo está falando sobre o casamento, que ele deve acontecer, o homem tem que ter a sua esposa, a mulher tem que ter o seu marido por causa da imoralidade.
Porque dentro do casamento acontece a relação sexual lícita e fora do casamento a relação ilícita. Então ele diz que o marido ele deve cumprir com os seus deveres. Do que Paulo está falando? Ele está falando sobre o dever sexual, que a mulher ela pode ter o desejo sexual e o marido ele tem essa obrigação. Ele tem que cumprir com essa obrigação que ele tem, esse dever que ele tem no casamento. Todo mundo que vai casar, casa sabendo que a relação sexual faz parte disso. Então, me admira que muitas pessoas que têm muitos anos já de casado, que têm os seus filhos, e elas, depois de um tempo, eles começam a achar que não é necessário mais cumprir com o papel sexual. E o papel sexual pode ser deixado de lado. Mas veja, são coisas que elas se complementam, que elas não podem, se você tirar uma parte de uma coisa, ela não existe mais. No período da pandemia, houve toda aquela questão, você deve se lembrar, de fecharem as igrejas e as pessoas cultuarem nas suas casas ou assistirem cultos online. Eu fui totalmente contra isso. Eu defendi que as igrejas deveriam permanecer abertas. Por quê? Porque parte da nossa religião, da nossa crença, do cristianismo, parte dele é essa comunhão dos santos, a união dos crentes. Isso é uma parte que não pode ser retirada. Por exemplo, a oração. Se você é um cristão e não ora, você não está sendo um cristão exatamente. Se você é um cristão e você não lê uma Bíblia, você não está sendo um cristão exatamente. Se você é um cristão e você não comunga com os outros irmãos, não se reúne para adorar a Deus, você não está sendo um cristão. Você precisa ter todos esses elementos para formar uma coisa. Se você tira uma dessas coisas, você não tem essa plenitude da coisa. Portanto, o casamento, se você tira o ato sexual, você não tem a plenitude do casamento. O casamento ele existe com o ato sexual. Aliás, o casamento só existe por causa do ato sexual. O casamento na Bíblia não existia, o que nós fazemos hoje, de chamar um pastor, colocar alianças, escrever no livro e ter uma certidão de casamento. Não, o casamento ele acontecia quando o homem e a mulher eles tinham a primeira relação sexual. Então estava firmado o casamento. A relação sexual ela é uma parte que não pode ser tirada do casamento. E o marido tem esse dever com a esposa e a esposa tem esse dever com o seu marido. No versículo de número 4, ele fala: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido tem. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Veja, ele está falando de relação sexual. Não tem como você pegar o versículo anterior e falar assim, não, ele está falando sobre cumprir os seus deveres, é de amar, é de cuidar, é de ajudar. Não, ele está falando, o assunto é esse, relação sexual. Por isso que ele vem dizer depois ele falar dos deveres, ele fala, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, e a mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo. O outro é que tem. Então, por exemplo, se um homem, você tem um casamento, um homem e uma mulher, se o homem ele tem desejo sexual, a sua esposa tem o dever de saciar o seu desejo sexual. Do mesmo jeito, se a mulher tem desejo sexual, o seu marido tem o dever de saciar esse desejo sexual. Ah, mas e se eu não quiser? Ah, mas e se eu não tiver tão afim? Olha, quando você se casou, você deveria ter isso na sua mente. Eu sei que muitas pessoas não são instruídas para isso antes do casamento, mas as pessoas têm que ter isso na sua mente. Se você não foi dito para você antes, eu sinto muito, eu estou dizendo agora. Quando você se casa, você assume esse compromisso de satisfazer o desejo sexual do seu parceiro, da sua parceira. Você assume, homem, o dever de satisfazer o desejo sexual da sua esposa. E você, mulher, assume esse dever de satisfazer o desejo sexual do seu marido. Você não tem autoridade sobre o seu corpo mais. O seu marido não tem autoridade sobre o seu corpo mais. É claro, é evidente que não pode, você não vai ceder a fazer alguma coisa que seja antibíblico, que seja ilícito. Mas se é lícito que seja feito, então você deve fazer. Claro, tem algumas variações aí, algumas dúvidas do que pode ou não ser lícito, alguma coisinha que foge, mas é evidente, algumas coisas são muito mais claras. Por exemplo, você, a mulher, seu marido diz assim, eu tenho o desejo de ter uma relação com você, mas eu queria convidar outra pessoa, sexo a 3 ou mais, não é lícito. O casamento é um homem e uma mulher apenas. O que passar disso é procedência maligna. Então, no versículo de número 5, Paulo diz assim, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração.
Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, não se recusem um ao outro. É um absurdo você ter uma mulher se recusando ao seu marido, ou um marido se recusando à sua mulher. Claro que o contrário é muito mais provável, é muito mais fácil acontecer quando a mulher se recusa ao seu marido. Mas isso não deve acontecer. Mas eu sou o quê? Já ouvi alguém falar isso uma vez na vida. Mas eu sou o quê? Uma máquina de sexo? Não, você é uma esposa e a prática sexual está dentro do pacote do casamento. E se seu marido não fizer com você, ele fará com quem? Ele não pode fazer com outra pessoa e ele tem a necessidade. Mas ele que se controle. Não é essa a orientação bíblica. Não é essa a orientação bíblica. Veja, a Bíblia não diz assim, se o marido tem desejo sexual, ele que vai orar, tomar banho gelado. Não é essa a orientação bíblica. A orientação é, a mulher não tem direito sobre o seu corpo, quem tem é o marido. O marido não tem direito sobre o seu corpo, quem tem é a mulher. Cumpram os seus deveres. Não se neguem um ao outro. Essas são as orientações bíblicas. Não é possível que você diga que é um cristão e não segue as orientações bíblicas. Você vai dizer, mas não pode ser assim. Quem é você para dizer uma coisa dessa? Eu só estou repassando. Quem falou foi o Paulo. Está escrito, você pode pegar a sua Bíblia e ler. E aí você pode tentar fazer a interpretação que você quiser, ou o malabarismo que você quiser, mas o que está escrito é isso. Então, não se recusem um ao outro, exceto a não ser que haja um mútuo consentimento. Então, tanto o marido quanto a mulher, eles têm que estar de acordo. A mulher dizer que não quer, e aí quando dizem, quando um não quer, dois não brigam. Escuta, os dois precisam estar de acordo para ter esse momento, para ter esse momento de não fazer sexo. E aí ele vai dizer por que você deve fazer isso. Você pode fazer isso, mas por que você vai fazer isso? Você vai fazer isso em qualquer momento, porque você quer? Não. Ele vai dizer durante certo tempo para se dedicarem à oração. Então, existe um motivo? Tem. Você pode evitar isso para que você se santifique, para que você vá orar, para que você vá jejuar, para que você tenha um período diferenciado com Deus. Mas se o sexo não é pecado, por que eu posso parar de fazer para me santificar? Olha, muitas coisas nós quando vamos nos santificar, por exemplo, comer não é pecado, mas nós fazemos um jejum e nós deixamos de comer para conseguirmos um controle maior do nosso corpo, para servir de sacrifício. Nós queremos comer e comer não é pecado, mas nós fazemos um sacrifício de não comer para passar um período maior esmurrando o nosso próprio corpo e nos dedicando a Deus. É um momento de sofrimento, não é um momento de alegria. Também a relação sexual pode ser feita dessa forma. O marido e a mulher, eles entram em acordo de tirarem esse tempo para jejuar e, quem sabe, também para não terem relação sexual, a fim de eles vencerem os seus próprios desejos, a fim de eles conseguirem se sacrificar um pouco para Deus. Isso é um motivo. Porém, Paulo diz assim, depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Então, façam isso com mútuo consentimento, se os dois estiverem de acordo, mas depois unam-se para que Satanás não vos tente. Então, às vezes acontece, o homem quer se dedicar um pouco mais a Deus, e ele quer então fazer um período de celibato, mas ele não entra em acordo com a esposa, e a esposa tem o seu desejo. Ele não pode fazer isso, está totalmente errado, porque nesse período, enquanto ele está lá tentando se dedicar a Deus, e tentando vencer, e quem sabe conseguindo, espero que sim, mas a esposa não está no mesmo acordo. E ela está sendo tentada pelo diabo. E a culpa é dele. Porque ela não deveria estar passando por essa necessidade se ela está casada. Também, às vezes, a mulher quer fazer esse período de consagração a Deus. E aí ela se nega ao marido. Porque ela vai se dedicar, ela vai ficar cheia do poder, cheia do espírito, cheia das orações. Mas o marido não entrou no mesmo acordo. De repente, o marido nem é um cristão. E aí ele está sendo tentado pelo diabo. E não é desculpa, não pode ser desculpa isso para um homem trair a sua esposa e dizer, mas eu só fiz porque ela se negava a mim. Ele vai carregar o peso do pecado. Ele cometeu o pecado. O adultério é um pecado e ele tem a sua culpa. Porém, a outra pessoa, a esposa, também tem a sua própria culpa, porque ela deveria estar mantendo esse compromisso com ele. Ela deveria estar satisfazendo a sua necessidade, porque eles estão casados e ela não o fez, também é culpa dela. Veja, quando você resolveu se casar, você assumiu este compromisso.
de ter relações sexuais com o seu parceiro ou com sua parceira. Você não pode fugir disso mais. Se você ainda não se casou, é preciso que você pense nesse assunto, porque depois de casado você assumiu o compromisso, você tem que cumpri-lo. Paulo ainda vai dizer assim, e aí eu finalizo aqui este momento, mas Paulo ainda vai dizer assim, a partir do versículo 8 e o versículo 9, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como ele, sem se casar, porque ele poderia se dedicar mais à adoração, à santificação, às coisas de Deus. Mas, versículo 9, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Então, se você está solteiro e você não consegue se controlar, você precisa da relação sexual, case-se. Mas lembre-se, dentro da relação sexual, você tem um compromisso. Você, moça, você, rapaz, vocês, talvez hoje vocês até queiram, sejam até desejosos, mas vocês vão se casar. E lembre-se, vocês nunca podem negar-se um ao outro. Talvez você escute poucas pessoas falando disso, mas uma pessoa muito importante escreveu isso, está lá em 1 Coríntios. Você entendeu tudo isso? Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado. Deixa um comentário para mim se você já ouviu alguém falar desse assunto antes. Curte esse vídeo, manda para o seu cônjuge, manda para o grupo da igreja, manda para a família, manda para alguém que você acha que precisa desse vídeo aqui e se inscreve nesse canal. Deus abençoe sua vida. Até um próximo vídeo.